bom ter vocês aqui com a gente. Isso é muito bom, Beleza. viu? Eu admiro muito vocês aí, viu? Prazer. Nós estamos ao vivo, ô Giza? Estamos ao vivo no Facebook. Aê, bacana. A primeira é conversa no ar. Legal. Boa tarde, boa noite. Aê, Boa tarde. amigo E aí, Pavanelli, meus palhaços favoritos. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo. Melhor. Obrigada pela presença. Olá, tudo bom? Ô, Cilinha. a Cecília A minha entrou aí. internet está meio ruim aqui, mas eu estou tentando ajustar. Tá. Tá. Bom, vamos começar mais formalmente um pouquinho, que a gente já está ao vivo no Facebook. Beleza. Ok. Então, queria dar boa noite, né, a todos, na verdade. Queria agradecer muito a presença de vocês, Benjamin Taubkin, a Simone Pavanelli, o Marcos Pavanelli, a Bel Bechara, o Sandro Serpa. E é a primeira conversa que a gente faz, temática. De agora até a eleição nós vamos fazer mais 5, se não me engano, fora essa. Sempre buscando conversas com pessoas de setores e de temas que envolvem a cidade de São Paulo e que a nossa candidatura pode contribuir de alguma forma, né? O E-Coletivo é formado pela Cecília Lotufo, por mim, Gisela Gonçalves, pela Graça Cremon, pelo João Mendes Júnior e pelo Flávio Escavazin. Acho que eu falei nós 5, né? A proposta nossa dessa conversa sobre a cultura é que a gente troque ideias mesmo sobre como que os nossos convidados acham que está a cultura na cidade de São Paulo e o que vocês acham que a gente pode contribuir para a cidade de São Paulo, estando na vereança da cidade de agora em diante. Eu não sei se a Cecília quer fazer uma pequena apresentação no começo ou se já dá uma palavra para... Eu quero fazer uma pequena provocação. Se a Cecília fala, depois eu falo. A minha internet está muito ruim. Então, eu não sei se vai dar para... Não vou conseguir ser escutada. Acho que você consegue ser escutada, mas não vista. Sua imagem congela, mas a voz segue. Quer falar, Cecília? Siga você. Tá bom. O negócio é assim, nos últimos anos, eu trabalho com cultura há muito tempo, desde 88, provavelmente, na minha memória, profissionalmente, né? Profissionalmente. Mas, enfim, ultimamente tem sido muito difícil, e vocês estão sentindo todos, né, na pele, o quanto é difícil. Mas acontece um negócio muito conosco, as derrotas que temos sentido, porque são derrotas ideológicas no campo do simbólico, principalmente. Eu falo isso porque, assim, aproveitando que as duas pessoas aqui são do campo, o agronegócio se valeu de leis de cultura para fazer a imagem do campo, que o brasileiro não tinha imagem nenhuma do campo há 20, 30 anos atrás. A gente tinha a imagem dos caipiras, mas essa imagem que hoje a gente tem, e esse slogan agro é tech, agro é pop, que qualquer pessoa repete, essa imagem de campo é única. E ela foi construída através de leis de incentivo de cultura, por equipamentos de entretenimento, a televisão, a grande produtora cinema, séries, que vem pautando a cultura. E a gente recuando na cultura, perdendo bandeiras, até a bandeira do Brasil, a esquerda perdeu para a direita. Então eu digo que no campo do simbólico, no campo das artes, apesar da gente ter avançado bastante com leis de incentivo, tá truncado, eu sei, gente, está difícil, mas nós avançamos. Apesar de ter leis aprovadas, nós não crescemos em conteúdo. Nós perdemos o nosso conteúdo. Quando o neoliberalismo chegou, que a gente chegou, quem não tem cultura não tem o que trocar. Era essa a conversa. Vamos fortalecer nossas culturas
para poder trocar com as outras culturas. Nós não queremos nos isolar, nós queremos ter o que trocar. Nós já quase não temos mais. Temos as culturas populares escondidas mais do que nunca. Então, no momento de muita comunicação, muita visibilidade, muita produção cultural, a gente perdeu para a direita vergonhosamente. Eu queria que a gente discutisse isso, encarasse a derrota, para a gente achar o caminho. É como se a gente tivesse descido no U. Nós estamos aqui no fundo do poço e eu começo a vislumbrar um futuro para nós, que agora é eleição. Eu tenho que acreditar que nós vamos para um melhor, senão, né, eu me enforco no meu próprio veneno, né? Mas, enfim, era essa a provocação. Eu sinto que nós perdemos, nós da cultura, e não perdemos no sentido de espaço, de lei. Isso aí é a luta que segue. Fazemos. Na guerrilha, fazemos. Perdemos no conteúdo, perdemos na qualidade do nosso público. Sabe? Quando você joga a imagem para o público, ele não tem o que trazer de volta hoje. Está distante, nós estamos distantes. Essa é a minha provocação. São todos artistas bem-vindos. Vamos trocar, gente. Graça, acho que posso começar falando, talvez, porque eu me senti um pouco desafiado pela sua fala. Eu acho que essa é uma visão que não é só relacionada à cultura, mas eu acho que é o estado das coisas, da economia, da educação, de todas as áreas. Eu, se fosse olhar pelo lado da cultura, eu não olharia exatamente por aí. A gente sofre um ataque, e esse ataque eu acho que foi sendo bastante esclarecido nos últimos meses a partir das revelações do que é a Lava Jato, de como foi tudo articulado, o papel das corporações. Então, de fato, a gente sofre um ataque. A gente sofre um ataque, talvez no mundo, eu ia falar na América Latina, mas a América do Sul, particularmente, vive hoje um estado de coisas muito semelhante na Argentina, na Bolívia, no Equador, no Brasil, né, a partir do judiciário. Foram estratégias que se desenharam para, digamos, fragilizar os nossos países e, talvez dentro de um desenho global, assim, geopolítico, a gente simplesmente ter a cessão de matéria-prima, né? Minérios e bens o que você citou da agroindústria e tal. Eu acho que a cultura vive os seus desafios talvez mais próprios, porque tem uma área da sociedade que trabalha com a cultura e isso talvez seja algo, se você olhar a indústria cultural no mundo, isso também vem há muitos anos, né? Infinitos anos. Recentemente eu vi esse filme que passou no É Tudo Verdade, esse documentário sobre a Universidade de Brasília, não sei se alguém aqui viu. Um documentário incrível, né, do Bodansky, incrível, que mostra que o Brasil já foi o país que a gente sonha. De 62 a 64, a Universidade de Brasília viveu um oásis, né, um paraíso no sentido do conhecimento, da cultura, do que é o Brasil. Se a gente pensar que até 64 a gente tinha o cinema novo, ao mesmo tempo que a bossa nova, ao mesmo tempo que a arquitetura, né? O Niemeyer, o Lúcio Costa, ao mesmo tempo que o Brasil construía essa obra gigantesca. Qualquer área, literatura, Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, não tem o que falar. Desde então, a gente sofreu inúmeros ataques. Mas se a gente olhar para o que a Gisela propôs, no sentido de que propostas a gente gostaria de que caminhos a gente gostaria de sugerir, a coisa que mais tem me chamado a atenção e que talvez eu gostaria de, não sei, estimular ou provocar o pensamento, é a gente, na área da cultura, buscar eliminar as bolhas.
O que é isso, né? Eu, como músico, vivendo na Zona Oeste de São Paulo, eu principalmente atuo na Zona Oeste, me relaciono com os criadores da Zona Oeste e saio da cidade e vou para o mundo. Mas eu toco muito pouco na periferia e tenho muito pouco relacionamento com a cultura da periferia. Eu acho que a gente devia criar essas pontes. Acho que devia ser um projeto concentrado para estabelecer relações, para acabar um pouco com essa bolha, para criar vasos comunicantes, né, em toda a cidade. Eu acho que isso é uma coisa fundamental e eu acho que ajuda a gente a sair e derrubar certos muros, né? Então, eu tenho a impressão de que fortalecer ou pensar canais de comunicação, projetos, espaços, vivências, e não é para a gente ensinar, é para a gente trocar, é para a gente aprender também. Então, eu começaria por aí. É isso. Eu também me senti pessoalmente provocada com a provocação dela e eu queria responder com uma coisa que vai por uma similaridade, mas uma contraposição também, que é um exemplo. O público brasileiro, ele está muito acostumado, muito viciado em assistir séries internacionais. Então, por exemplo, é uma similaridade na área de saúde. Vocês falaram da área ambiental, do agronegócio e tal. Aí o cara vai lá, forma, ou entra, passa no vestibular, entra na faculdade, querendo ser o Dr. House, e querendo, a pessoa vai, espera que aquele tipo de identidade cultural que vê na série americana. Aí, o que foi feito aqui no Brasil? Tem uma série chamada Unidade Básica, que apresenta os desafios do SUS, e onde você consegue uma identificação com a realidade do que está acontecendo aqui, com os desafios, com a falta de recurso, e, assim, existe esse tipo, assim, em síntese, o que eu queria dizer é que existe esse tipo de produção que nos identifica e a gente talvez construindo essas pontes que o Benjamin falou, eu acho que a gente tem que fazer essa produção chegar mais nas pessoas. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o Circuito SP Cine, que é uma coisa maravilhosa, mas que tem que ser ampliada. Nós temos 20 salas de cinema, é gente que nunca foi ao cinema, que tem a oportunidade de ver um filme pela primeira vez, de graça, ou então a preços mínimos na periferia. É um projeto que nasceu com essas 20 salas, mas foi feito um mapeamento e a ideia era ampliar para, acho que eram 80 salas. Eles identificaram 80 equipamentos da prefeitura que poderiam se ampliar. Muitos, a maioria na periferia, nas zonas vulneráveis. Nos céus, né? Nos céus. Então, assim, essa coisa de fazer, isso na nossa área que eu estou falando, porque o cinema é uma coisa muito cara. Para a gente fortalecer essa criação de identificação cultural, de repensar essa visão crítica da nossa sociedade, a gente tem que fazer o filme chegar nas pessoas, assim como a música, assim como todos os outros. Mas é porque o cinema é realmente uma coisa cara. É cara e inacessível, proibitiva para as pessoas. E quem faz a programação nas salas? A própria SP Cine, e tem inclusive eu acho que é a Letícia que chama, não sei, a moça da programação. Eles fazem um estudo de cada região, quem é que recebe isso e tal. Só que, assim, na minha opinião, eu acho que essas salas ainda replicam o que acontece nas salas de cinema de shopping, que é tipo assim, 70% de produção internacional e 30% de produção brasileira. A ideia no início era distribuir produção nacional, mas foi no início do governo, no final do governo Haddad, né? Quando entrou o Dória, as coisas mudaram
completamente. Mas, assim, inclusive, eu acho que quem está lá agora é a Laís Bodans, que é uma pessoa que eu confio demais. E ela tem, inclusive, a história desde muito tempo atrás do Cine Mambembe, que ela levava o filme nos lugares, nas pessoas e tal. Eu acho que tem boas intenções, gente apaixonada tentando fazer. Mas eu acho que precisa de ampliar isso. Eu acho que a minha sugestão é nesse sentido de investir nessas fontes. E por que não pensar também nesse tipo de equipamento dos céus também funcionar para outras artes, né? Para música, para dança? Por que não, também não são utilizados esses equipamentos para fazer circular a produção cultural em geral? Eu só queria rapidamente, muito rapidamente, dar um depoimento aqui, porque foi feito um documentário sobre a minha música, O Piano que Conversa chama, do Marcelo Machado, e passou em Parelheiros, passou em todo o SPCine, nessas 20 salas. E em 2 eu fui, com o Marcelo, conversar com o público. E queria dizer que é um choque você entrar em contato com essas pessoas, porque a gente andou 1h30 de carro dentro de São Paulo, né? Até chegar na sala, em Parelheiros, por exemplo. A qualidade do público é chocante. As pessoas são muito preparadas. É chocante, assim. A gente tem que fazer esse contato porque quem está perdendo é a gente. Só isso. Eu também queria fazer um relato. Assim, dá-la fazer isso agora, Simone, você e o Marcos. Nós somos do Núcleo Pavanelli, de Teatro de Rua e Circo, e a gente está em Tatuí faz 5 anos. Mas nós trabalhamos em São Paulo com o Núcleo Pavanelli desde 97. E desde 2007 até 2016, a gente foi contemplado com a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. E eu sou muito... gosto muito, acho a Lei de Fomento é uma lei muito importante porque ela deu condições para os grupos se estruturarem e terem um caminho de pesquisa e principalmente um caminho de atuação descentralizada na cidade de São Paulo. Quase uma utopia. Quase uma utopia. E a partir da Lei de Fomento, vieram ao teatro, veio a Lei de Fomento à dança, veio a Lei de Fomento ao circo, veio a Lei de Fomento das periferias. Então, a nossa prática artística sempre foi na periferia. E a maioria dos grupos de teatro de rua também. A gente acabava tendo uma prática um pouco parecida de escolher um local de atuação. Então, a gente acabava tendo uma sede pública, onde a gente sempre fazia o nosso teatro, convidando outros grupos. Foi feita muita troca. Isso que você comentou de Aparelheiros, né? A gente foi algumas vezes a Aparelheiros, a Zona Sul. É longe pra caramba. A gente morava na Zona Norte, a gente demorava 2h30 para chegar no Campo Limpo ou em São Miguel. É como você ir para outra cidade. Mas assim, você tocou, a Simone falou da sede pública, mas a sede pública, a nossa sede pública, não era só o espaço do prédio. A gente Sim. ocupava uma praça lá no Tucurupi, onde a gente fazia os nossos ensaios, as nossas apresentações. A gente chamava outros grupos para irem na praça junto com a gente, chamava o pessoal do entorno da praça para assistir os nossos ensaios. Então, a sede pública é um outro ponto assim que ele é bem amplo e a gente conseguiu conversar sobre esse conceito da sede pública no Brasil inteiro, né? Através em São Paulo com o Movimento Teatro de Rua de São Paulo e no Brasil inteiro com a Rede Brasileira de Teatro de Rua. E é um conceito que foi criado, vamos dizer assim, pela Amir Haddad, né, do Tá na Rua. E essa questão do público, quando a Graça começou a falar, né, é uma coisa que sempre a gente se preocupou muito. Assim. Como que a gente troca com o público? O que as pessoas querem? E tem algumas realidades. Assim, a gente não compete com o jogo. Não adianta querer fazer teatro e nem com novela. Na hora do jogo, na hora da novela, na hora da missa, na hora
né? Enfim, tem algumas situações que a gente não compete. E nem é para competir, porque a gente tem que compor e não competir. E a gente percebe também que a permanência e a nossa frequência é que gera uma relação diferente com o público e que nos faz fazer parte daquela comunidade, nos faz ter aceitação da comunidade. A gente, no caso, estava na Zona Norte, no Jardim Julieta, né, numa praça que tinha uma feira, e era no Tucuruvi, no Jardim Julieta, né? E aí o público começa a contar para a gente o que eles querem. Eles começam a trazer, né, a cultura deles, a cultura periférica. Então a gente dá o que a gente tem, eles dão o que eles têm, e a gente observa que algumas vezes grupos que têm um teatro mais político mexem mais com algumas pessoas, menos com outras pessoas. Tem pessoas que querem só palhaço, só o circo. A gente ouviu várias vezes pessoas dizendo assim, eu quero circo porque não precisa pensar, né? Teoricamente, não se pensa mesmo, né? Não passa pela consciência o circo como uma arte do grupo e do circo. Uma arte de resistência. Não, mas só de estar na rua e de ser circo já é uma resistência, né? E isso que vocês estão falando, eu acho super importante que parta além de um mandato, seja da prefeitura, seja de um mandato compartilhado de vereador, né? Mas que o artista aceite estar nessa periferia com frequência, né? Que aceite fazer esse diálogo, dar a mão e falar, eu tô aqui. E é devagar, não é rápido, né? É um passo de cada vez. E como a gente está fora de São Paulo, eu não tenho mais muito contato, não sei o que está rolando de teatro de rua. O que a gente viu em 15 anos de temporadas na rua, a rua foi ficando cada vez mais hostil, né? No início do fomento, quando 2007, 2008, que a gente começou a sair com mais frequência, com mais estrutura, a gente era melhor acolhido pelo público, inclusive do centro da cidade. O centro da cidade, do nosso ponto de vista, ele foi ficando mais agressivo, mais violento, e a gente vê que aí a gente teria que ter uma integração da parte de cultura com a parte de educação, com a parte de saúde, habitação, que as políticas públicas fossem integradas para que tudo fluísse nesse nosso mundo de utopia, né? E acho que é isso, assim, em primeiro lugar, o apoio ao que já tem, né? A todos esses fomentos que já tem, a tudo isso que vocês já disseram, e a luta para que seja ampliado e que mais políticas públicas sejam criadas. Eu queria falar que a fala da Graça e a fala do Benjamin da Gisela, assim, né, você falou da música, que você foi lá na periferia, aí ela falou do cinema. Da Bel. Aí, desculpa. Aí eu fico pensando assim, eu fiquei meio assim pensando, né, de todo esse trabalho que a gente teve aí em São Paulo, né, indo nas periferias, dessa questão da mudança do público, que o público foi ficando diferente, né? Não é o público, eu acho que as condições, né, tudo que vem acontecendo ao longo desse tempo todo, que para chegarmos nisso, chegarmos no Bolsonaro, chegarmos na pandemia, chegar nessa situação toda, né? E aí eu fico pensando que falta também uma integração mesmo falando um pouco do cinema, assim, às vezes eu mesmo no cinema brasileiro, eu que sou da cultura popular, às vezes não me sinto representado pelo cinema brasileiro. Eu acho que falta ao cinema brasileiro, assim, pegar essas culturas de base populares, o circo de rua, os artistas de rua, a cultura popular, sabe? E fazer isso e colocar isso nos seus temas, assim, mas não aquela cultura popular tipo aqueles artistas que conseguiram furar a bolha, que conseguiram ascender, mas pegar aqueles artistas que não querem ascender, aqueles artistas que querem fazer o trabalho de base por objetivo de vida,
não quer ser famoso, ele quer estar ali, naquele lugar, naquela periferia, sabe? Naquele lugar que ele mora, sabe? Ele não quer ir para a televisão, ele não quer ir fazer cinema, ele quer ficar naquele lugar. Lógico, se o cinema chamar para fazer uma participação, nós somos pouco, né? Mas o nosso objetivo não é esse. Tem muitos artistas como nós que não têm esse objetivo, de virar um ator de cinema. Você conhece o festival? Você conhece o Festival Inédit de documentários musicais? Então, não conheço. Não conheço. Porque, por exemplo, o Inédit aconteceu há 2 semanas ou 3, online, gratuito. E dos 30, 40 filmes nacionais, uns 10 tratavam de cultura popular. Na verdade, está sendo produzido, mas é difícil o acesso. Essa é a questão. Isso, então. Então, aí e aí falou um pouco você falou um pouco do céu, sabe? Assim, a gente estava lá no início, quando a Marta começou a construir os céus, né? A Graça também, acho que estava, né, Graça? Então a gente viu tudo isso acontecer. Só que assim, o que aconteceu com os céus? Nada, né? O que aconteceu? Virou inferno, praticamente. Então, assim, é isso. Como pegar esses equipamentos e transformar mesmo, e transformar eles num ponto de resistência e de existência, né, da classe menos favorecida. Somos nós, que são as pessoas que moram ali no entorno, né? E o que mais? Teve mais uma coisa assim que me deixou muito assim, para a gente pensar. Porque, assim, na verdade, assim, o que a gente tem para falar, nós não temos respostas, né? E aí, o que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, a nossa arte, né, o Benjamin na música, né, a gente no teatro, outras pessoas aí, o nosso alcance é muito limitado. Porque a mídia mesmo, a mídia televisiva, a mídia jornalística, as novelas, os filmes que são comerciais, eles trabalham o imaginário da população noite e dia. Nós não conseguimos fazer, nem a nossa intenção, que a gente não quer como é que é, fazer a cabeça de ninguém, ficar usando essas técnicas que eles usam para fazer lavagem cerebral, né? Muito pelo contrário, a gente quer fazer fazendo com que as pessoas se libertem dessas coisas, né? Que as pessoas pensem por si mesmas, né? Então, esse é o nosso. Só que o nosso trabalho é tipo de formiguinha, é o beija-flor apagando o fogo da floresta. Então, assim, como lutar contra esse monstro, né? Essa é a minha grande questão. Tem uma coisa que eu acho legal ressaltar, assim, que tudo é uma questão, não é tudo, mas nós estamos falando aqui de política cultural, de elaboração de políticas culturais. E o que eu tenho sentido falta do diálogo entre quem elabora as políticas culturais e a classe. Porque existem, pelo menos no nosso setor, por exemplo, existem vários players. Então, tem os produtores, tem os exibidores, tem os distribuidores, tem diversos interesses que devem ser levados em consideração. E existe também uma coisa muito clara, que é aqueles que estão interessados no cinema de massa, no cinema de indústria, e aqueles que estão interessados no cinema enquanto obra, mesmo que isso não signifique um retorno de massa, né? E para que a minha opinião, né, em termos de política cultural, isso é uma coisa muito controversa, mas eu acho que vale muito mais a pena mais gente produzindo obras de baixo orçamento, já que é um dinheiro do Estado, é mais
é mais representativo, é mais democrático, é mais legal do que uma concentração, tipo assim, poucos fazendo filmes superproduções e tal, que também deve ter seu espaço, mas a gente está num momento de crise, num momento que as coisas estão... e ainda tem essa excepcionalidade aí da pandemia, que a gente não sabe como que vai ficar, tá todo mundo na corda bamba. Eu acho que tem que haver esse movimento de desconcentração. Eu vejo um pouco isso na SP Cine, mas é uma coisa que deve realmente ser discutida, que a política cultural seja resultado de uma discussão entre quem está elaborando e os players, e os artistas, e os diversos... os diversos atores, né? Então, agora nós estamos com o Aldir Blanc aberto aí, né? Vocês devem estar acompanhando, da Prefeitura e Estado. E houve uma discussão de classe até, se abriu discussão, mas até quando saem os editais, o da Prefeitura tem esse caráter bem de identitário mesmo, de achar as pessoas vulneráveis e entregar o dinheiro para essas pessoas, para as pessoas trans, para mulheres com filho e tal. Exceto no único edital que dá mais dinheiro, que é R$200 mil para finalização de longa. Aí não tem esses critérios. E é estranho, né? Os outros todos, a distribuição de dinheiro é por base nisso. Quem vai pegar o grosso da grana é quem tem um filme em finalização para colocar no edital. Política cultural que está sendo feita. É complicado, né? Deixa eu falar uma coisa sobre... Dá só um minuto, Graça. Eu queria só falar com vocês, eu queria primeiro agradecer os comentários de todos vocês, eu estou anotando tudo, para a gente depois voltar mais para o final da nossa conversa. A Cecília está pedindo a palavra um pouquinho, apesar da internet dela estar ruim, ela me disse aqui no chat que ela quer falar alguma coisa. Vamos tentar ouvir a Cecília. Se ficar muito ruim a fala dela, eu passo a fala para a Graça e a gente continua, tá bom? Cecília. Oi, pessoal, eu vou tentar aqui. Tá super travando, vocês estavam falando, eu tentei pescar e eu até acho que eu consegui bastante. Estou encantada com toda essa conversa. Eu me toquei, inclusive, com várias falas de vocês, essa questão da cultura da periferia e na periferia, né? É fundamental. E a busca de identidade, né? No sentido de que e para onde estamos, para onde vamos, ou quem nos recebe, né? Tudo isso é muito importante. Né? A gente ter a cultura para poucos, né? Tanto no acesso quanto na produção cultural, né? Isso é muito, muito importante também. Gostei muito da fala da dupla Pavanelli, né? Eu acho que de repensar a cultura, né? Repensar até quem somos. A gente, né, com essa pandemia, agora a gente não pode mais aglutinar, né? E isso é uma questão, porque sem aglutinar a gente perde muito, né? O cinema mesmo, o circo, o teatro, os shows, né? Como é que a gente vai fazer sem poder estar junto, assistindo e sendo provocados pela cultura, né? Nesse sistema aglutinado? Isso também é uma pergunta que eu coloco para o grupo, né? E trago também uma percepção minha, um pouco do quanto a pandemia ela traz essa imersão, né? Os Pavanelli trouxeram essa questão da importância do estar lá, do vivenciar, do viver lá o espaço da periferia, né? Isso é muito importante também. O Benjamin também trouxe coisas muito, muito importantes, né? Que eu sou admiradora dele até o último, e essa provocação mesmo, assim, agora é a hora da arte, da cultura, e para quem não tem acesso, a gente precisa expandir mais do que nunca, porque a gente precisa ampliar a cabeça das pessoas num olhar mais amplo, para que elas consigam se reconectar com o papel delas no mundo, com tudo que elas podem e devem fazer pelo mundo, né?
É isso, a princípio. Vamos lá, continuar a conversa. Não sei se vocês me escutaram, O porque João a internet aqui Mendes, está travando. escutamos, sim, obrigado. Ah, que bom. O João falou que quer fazer uma provocação aqui. Ele falou no chat. O João falou que quer fazer uma provocação. Não sei se vai mais no sentido do que a Cecília falou, da pergunta que ela deixou, mas vamos lá, João, que aí a gente faz uma rodada com os convidados de onde a gente vai. Então, boa noite a todos. Eu queria fazer uma provocação, assim, como vocês enxergam, né, essa intersecção que tem entre cultura e educação, né, que já foi uma coisa misturada com o MEC, né, chamando educação e cultura, mas a cultura é que como esses dois mundos se comunicam, né, com a educação. Estou falando de educação formal, escola, né, nos vários níveis, e a fruição mesmo da população de cultura. Quando a cultura cai na escola, né, muitas vezes vira objeto de estudo, né, e fica uma coisa, às vezes, enfadonha, uma coisa meio fake. Qual é a proposta de vocês para essa integração mesmo, né, desse público que está dentro das escolas, não só o uso, né, dos equipamentos de escola, né, dos prédios da escola, que é o que muitas vezes acontece, mas como vocês enxergam as possibilidades, né, desse mundo, né, de integrar esse mundo de educação e cultura sem ser uma coisa meramente governamental, né, por um ministério que controle duas áreas, né? É isso. Deixa eu falar uma coisa. Posso sair falando? Rapidinho? Vai lá. Ah, não, você começou, desculpa. Vai lá. Vai lá, você começou a falar, desculpa. Não, eu queria falar só de uma experiência que a gente teve, nós fomos de Belo Horizonte, e viemos para São Paulo em 99, né? Na faculdade, a gente participou de um projeto que chamava-se TV Sala de Espera. A gente ia com a nossa turma da faculdade para as periferias da cidade, com equipamento de vídeo, dávamos oficinas de vídeo para os alunos, para as pessoas que estavam nos postos de saúde da região. Eles aprendiam a usar o vídeo, faziam seus próprios vídeos, e a gente fez um circuito de exibição nas TVs dos postos de saúde, chamava-se TV Sala de Espera. E, assim, uma das coisas que eu acho muito importante na coisa da educação e da cultura é ensinar a linguagem. As pessoas aprendem a ler, também aprendendo a fazer. Eu acho que isso é muito importante, falta muito no nosso âmbito cultural. Né? A gente não ensina as pessoas a lerem o audiovisual, por exemplo. E ensinando a linguagem e fazendo eles fazerem, falando da sua própria realidade. A gente, inclusive, na época, surgiram alguns núcleos de pessoas produzindo vídeo ali nas periferias de Belo Horizonte por causa desse projeto. Era só isso que eu queria dizer, que eu acho que é uma coisa bacana. Acho que... só queria fazer uma referência ao que a Bel falou, quando ela fala de menor recurso para mais gente. Eu acho que essa é a visão, talvez, que a gente tem que avançar. Porque eu sempre pensei na música que se eu tocar para 10 mil pessoas, para chegar a 1 milhão, vão precisar de 100 pessoas fazendo. 100 pessoas fazendo vão atingir 1 milhão, do que um fazendo para 1 milhão. Isso é uma doença que a gente criou na nossa sociedade, essa coisa de centrar em poucos. Acho que tem que ser muitos tocando para alguns. A soma disso vai dar 1 milhão. Então, a impressão que eu tenho é pensando como se pensar em chácara, sabe? Eu produzo tomate. Meu tomate todo vende, eu vou indicar outra chácara que produz. Eu não vou precisar começar eu necessariamente a fazer mais, virar um fazendeiro. Eu acho que mais pessoas produzindo vai ser bacana. Eu acho que a gente tem que começar a ter esse olhar. É importante. A gente tem que sobreviver do nosso trabalho economicamente e viver o trabalho, viver com alegria o trabalho. E só falar um pouco da educação, eu acho que, de fato, como você falou, João, quando a arte ou a cultura vai para a escola, ela pode virar enfadonha. Eu não esqueço que eu tinha aula de canto orfeônico criança e era um horror. Então, agora, você pode pensar isso criativamente. A escola pode ser um espaço de apresentação artística, que as pessoas vão ver o artista tendo prazer na sua criação, e de oficinas, onde o artista relata a sua experiência e seu processo criativo, estimulando a que os alunos vivam também. Ou seja, tem maneiras de se fazer isso, maneiras que podem ser ultra criativas. E eu acho importante avançar também nesse sentido, super importante. É isso.
Deixa eu falar uma coisa, gente. Tem o projeto Guri, que já acontece dentro das escolas. Eu, particularmente, conheci aqui, eu moro na Zona Oeste também, dentro do Faria Lima e ali também. E também tem os grupos de maracatu que estão se aproximando das escolas, aos sábados à tarde. Aqui na nossa região, Zona Oeste, o maracatu é muito forte, formam grupos, o Grupo Olho da Rua é aqui da Rua Paris, e tem assim... apesar da gente morar na Zona Oeste e parecer que só tem gente rica, tem uns bolsões de pobreza, exatamente pobreza, uns cortiços. Por exemplo, tem um monte de gente do Recife que mora aqui embaixo, da Caraibas, é um escadão, um monte de casinhas. Eles estão ali, escondidos, mas aí eles interferem na nossa comunidade, fazendo o bloco de maracatu, o grupo Olho da Rua. Olha, Graça, você vai ter experiências assim em toda a cidade, em todos os lugares, porque são iniciativas de pessoas. Mas essas coisas, para realmente provocarem uma mudança, elas precisam acontecer na forma da lei, por isso que a vereança é tão importante. Sem dúvida. Porque, às vezes, você vai ter experiências locais. Você tem de saúde, você tem de acolhimento, você tem, inclusive, de alimentação, mas transformar isso em política é que é o desafio. Isso. Aí eu quero dizer assim, a cidade fala, a cidade pulsa. As pessoas que querem fazer de coração, elas fazem. Eu acho que a gente tem que ter o olhar de mapear e ajudar, e potencializar. E fazer política pública não é fácil. Porque, gente, fazer política pública não é eu sentar e escrever num papel uma lei e ela passa. A gente tem que negociar com os nossos opositores, com aqueles que não se interessam pelo teatro de rua. Eles são do teatrão. Eles não querem saber do circuito do cinema popular. Eles querem fazer a série sob pressão. Então, assim, a gente tem que conciliar para fazer essa política pública. E quando a gente identifica quem consegue fazer alguma coisa por iniciativa própria, a gente costuma chamar isso de antídoto. É o antídoto ao esse novo capitalismo avassalador, que você ainda resiste, sobrevive e se multiplica como uma célula do bem e não do mal, né? Fazendo agir as redes. Olha, Graça, eu talvez diria que mais oposição... Eu não acho que a grande oposição do cinema de periferia é do grande cinema. Não acredito. Eu acho que a oposição vem de quem não tem interesse por nenhum cinema, por nenhuma cultura. O resto, de fato, você vai negociando, um por um a cada um. Na música, você tem a indústria, a grande indústria da música. Mas eu sinto que o grande desafio é de pessoas para quem a cultura é aquela coisa que o cara fala, Lei Rouanet é aquele aproveitador, o Chico Buarque ganhou dinheiro. Esse é o pior. É uma coisa baseada na ignorância. A gente está vivendo, atenção, eu acho que a gente está vivendo um momento que começou há uns 10 anos, que se fortaleceu no golpe agora, esse último, e que segue, que é um movimento de ignorância, não só aqui no nosso país, como no mundo. E a ignorância tem uma característica muito interessante. Ela é igual em todos os lugares, porque ela é ignorante. Ou seja, e é duro você lidar, porque ela é zero, é ignorante, você não tem o que falar. Tudo que você falar, a pessoa responde com clichês, que parece uma espécie de vírus que entrou na cabeça dela. Elas falam as mesmas palavras, né? E, em geral, essas palavras são ruins, são agressivas, você vê senhoras de 80 anos mandando você tomar no cu. Você fala, minha senhora, onde a senhora aprendeu isso, sabe? Isso é sério, isso. É sério. Então, eu acho assim, eu acho que todo movimento de construção agora é importante, todo. A gente tem que conseguir trabalhar com outros valores, né? Afeto, cuidado, troca, respirar e construir. Então, tudo que a gente fizer, eu acho que é importante, tudo. Qualquer coisa, né? Se você plantar uma alface na praça, é importante.
Por sinal, faço referência ao lindo movimento que a Cilia encampou muito tempo, Boa Praça, que é lindo, lindo, lindo projeto. Bom, mas é isso, desculpa, já falei bastante. Eu gostaria de falar também uma coisa. Por exemplo, quando a gente estava em São Paulo, e aí nós resolvemos vir para cá, para o interior, porque estava, né, por vários motivos, né? Um deles é que estava insuportável morar em São Paulo. E aí a gente resolveu trabalhar com plantação de produtos orgânicos, óbvio, né? Como o nosso teatro. Nosso teatro também é quase um produto orgânico, sem veneno. Então, nós simples assim. Então, vamos lá para o sítio e vamos plantar orgânico. E aí aconteceu, e aí o nosso slogan do movimento de teatro de São Paulo, dos movimentos de grupos de São Paulo, é teatro não é mercadoria. Muito bem, viemos para o interior para plantar orgânico. Aí começamos a procurar os lugares, começamos a procurar as pessoas que plantavam. Encontramos nossos amigos, lógico, do MST, aqui do sítio Mãe Terra, que é a Maria Rodrigues, que é uma pessoa maravilhosa, militante do MST, antes até do MST ser MST, e militante da terra mesmo. Então, assim, e aí começamos a trocar, começamos a aprender e fazer curso disso, curso daquilo. Aí chegou um momento que caiu a ficha para mim. Produto, alimento não é mercadoria. E os problemas deles eram os mesmos problemas da parte da cultura popular, cultura das artes públicas, que é a falta de fomento, falta de apoio, né? Por exemplo, a pessoa veio aqui, várias pessoas aqui, falaram, não, nós vamos ajudar vocês. Planta aí uma roça de pimentão que eu... Boa, já tem para quem vender, né? Ótimo, boa, nossa, boa, vamos plantar. Só que para você colher o pimentão, você demora 120 dias. O que você como que o produtor sobrevive durante esses 120 dias? Então, falta aí uma coisa no meio do caminho, sabe? O produtor tinha que receber um salário para ser produtor, sabe? Receber uma manutenção para comer, para pagar suas contas, reformar sua casa. A maioria dos produtores, né, os que a gente conhece, as casas são todas precárias. Não tem reboque, às vezes não tem nem telhado, quase. Tem telhado porque não pode chover, né? Então, assim, aí as pessoas acontecem vários cursos, e aí eu e as colegas estavam assim, poxa, mas aí as pessoas vão lá e ficam, plantar orgânico, que legal, sem veneno. Mas ninguém presta atenção que a casa da pessoa é daquele jeito, não porque ela quer que seja daquele jeito, é porque ela não tem condição de ter uma casa digna, uma moradia digna, de ter um banheiro bonito, de ter um banheiro cheio de azulejo até o teto, se ela quiser. E aí as pessoas que vão, principalmente, vão, romantizam tudo, e aí eles vão embora e eles continuam no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades. Inclusive, isso que você falou, Benjamin, do tomate, né? É muito importante. E essa consciência de que não é a quantidade. Era aí que eu ia chegar. Se tivesse um monte de gente que plantasse um pouquinho, realmente se atingiria um montão de gente. Mas aí fica com a responsabilidade de produzir tudo, aí dá errado, dá ruim nessa roça desse que plantou um montão, e aí o preço do tomate vai lá em cima. Era exatamente isso aí, que eu ia continuar falando disso, que é muito boa a sua colocação. Obrigado pela ajuda. Que é assim, é isso, a produção orgânica, como a produção do nosso teatro que nós fazíamos lá com os grupos, assim, cada um fazia o teatro no seu quintal e atendia o público mais próximo da sua área. A gente viajava, fazia trocas, ia da Zona Norte para a Zona Sul, da Zona Sul para demorar,
tinha locais da Zona Sul que a gente demorava 3 horas, viu, para chegar na Zona Sul. Mas, desculpa, só falar uma coisa. Na verdade, isso acontece também na cultura. Quando você tem esses... Sim. Não, deixa eu dizer, quando você tem esses grandes projetos, você vê o quanto eles têm que investir em propaganda, em impressão, porque eles querem ocupar todas as salas de cinema ou todos os espaços. Então, não é natural esse formato. Esse formato, você precisa de uma força militar para sustentar, ou econômica. Ou seja, isso não funciona, só funciona assim. A cultura só funciona centralizada em grandes corporações na base da pressão e da força, na base da corrupção também. Da mesma forma que o alimento, é tudo paralelo. Esse modelo que a gente vive é o que nos trouxe a Covid e a esse estado de coisas. Não é que antes do Covid estava bom. Antes do Covid estava péssimo para 90% da população do mundo, né? Agora piorou porque a gente está vivendo uma pandemia, mas não tem voltar ao como era. Voltar ao como era não é bom. Não. Então, e aí só para continuar, claro. É exatamente muito legal essa. Eu estava tentando fazer geralmente uma analogia mesmo, pegar sair um pouco do meu, como é que é, do meu mundo das artes e ver que na produção orgânica, nessa relação, acontece, é o mesmo mecanismo. Assim, esse mecanismo industrial e comercial, ele é perverso mesmo, ele acaba com a gente. Então, e aí eu queria tocar no assunto assim da educação que foi que o João provocou aí, da educação. A gente já tentou de várias formas fazer uma ponte com a educação, de levar o teatro para a escola, o circo para a escola, mas nenhuma delas foi para frente, foi legal, porque aquela que a escola está estruturada de uma forma que ela não absorve mais nada, ela não absorve a música, ela não absorve a arte. Né? Ela foi planejada de uma forma até para estão tirando coisas, né, da escola. Né? Eu acho que a escola deveria ter arte culinária, deveria ensinar a cozinhar, deveria ensinar ser eletricista, fazer encanamento, a minha irmã, de uma época, a única ela estudava numa escola em São Paulo, que eu acho que nem lembro o nome, que era uma das únicas que tinha um grupo de teatro. Hoje em dia eu não conheço uma escola, pode ter que tenha, eu não conheço, que tem um grupo de teatro. Antigamente, acho que tinham mais escolas que tinham grupos de teatro. E aí eles faziam peças assim, o Hair, aquelas famosas, mas não importa, mas era um grupo de teatro, sabe? Tinha o teatro na escola. Agora, eu realmente, assim, eu acho que eu não, como o Benjamin falou, quando ele falou da música, quando vai para a escola fica enfadonha. Então, mas a gente tem que arrumar uma forma de que ela não fique enfadonha. Que tenha lá um professor de artes que fomente o teatro, fomente a música e que leve os grupos, os artistas para dentro da escola, que faça essa ponte, sabe? Que faça essa ponte, que quando um grupo, um ator ou um músico vá lá, ele fale sobre a experiência, ele fale sobre a profissão, sei lá, dá uma oficina, faz o negócio criar vida. Mas a escola não está preparada e não está aberta, ela não é feita para isso. A escola que a gente tem... A gente chama a educação da prima rica da cultura. Há muito tempo, eles que fazem a programação de tudo que entra na escola, de dança, teatro, cinema, e infelizmente é o clichê. Ainda entra Pedro e o Lobo, o Chapeuzinho Vermelho, no caso do teatro, e no caso do cinema... A gente não sai disso. Todos os importados entram, todos. E no caso da música, entra o que toca no rádio. Então, eu acho que é isso. Mas é tudo reflexo. Vamos lá. É isso. Eu acho que a gente está num processo de... a sociedade se transformar mais conservadora se a gente não agir muito rápido. Por exemplo, eu acho que a educação
que a educação, que a arte e tudo mais, você deveria aprender nas escolas mesmo, deveria ter nas escolas aula de música, para as pessoas ouvirem pelo menos uma vez na vida vários estilos e entender um pouco de arte, né, das músicas, participar com teatro de escola, com uma série de coisas e tal. Só que a gente está indo para o conservadorismo depois justamente para o neoliberalismo, né? Quer dizer, os bancos, as instituições financeiras estão comprando as escolas a rodo. Inclusive, existe agora uma política de essas grandes corporações estão comprando todas aquelas escolas mais progressistas, como a Escola da Vila, por exemplo, são compradas por esses grupos conservadores, né, para poder acabar com um pouco dessa cultura. Ou aquele Benjamin lá da Ambev, lá, ele tem uma riqueza, o cara mais rico do Brasil, aquela coisa toda, ele está comprando um monte de coisas de escolas, não porque seja aquilo mais rentável para ele, é porque isso é por questão ideológica que eles estão fazendo isso. Então, a gente está num movimento complicadíssimo, quando a gente tem também nas periferias, por exemplo, que é uma outra questão. Eu até gostaria de ouvir depois do Benjamin falando sobre o que ele considerou muito bem preparados nos lugares de periferia. Mas, assim, o que está acontecendo muito nas periferias, justamente as igrejas mais tradicionais, mais conservadoras indo para lá, né, fazendo a cabeça das pessoas. Nós não temos mais a teologia da libertação desde a época de João Paulo II, né, que ele acabou com a teologia da libertação praticamente. Então você está tendo uma periferia conservadora, agora eles avançando na questão das escolas mais progressistas, comprando essas escolas, né? Então, assim, as escolas privadas. O ensino público é uma coisa que cada vez mais está complicado, esmagado, justamente porque é por interesse positivo da indústria privada, né? que é justamente quer acabar com o ensino público, quer acabar com um monte de coisa. Então, a gente está indo para um conservadorismo na sociedade. Se a gente não agir todos juntos nessas questões, a gente vai ter uma sociedade muito pior daqui para frente, na minha opinião. A gente está nesse caminho, né? E daí assim, um ponto importante para a gente resolver fazer essa candidatura coletiva é justamente de batalhar nessas questões. Eu acho que vocês, por exemplo, na área da cultura, nossa, vocês vão ser pessoas assim que vão ser referências para a gente, nessas áreas da música. O Benjamin falando uma série de coisas da música, da experiência dele, vocês na parte do teatro, na parte de outras culturas, enfim, a gente vai precisar muito disso. Do cinema. Olha, falar de novo, tentar falar rápido assim. O que eu vi na periferia me chocou, quando eu falei para você, era o alto nível das pessoas e das perguntas que eles fizeram. Porque o filme passou no Sesc também, da Rua Augusta, e no Festival Inédit. A gente teve conversas, né, com o público, que foram muito legais. Mas na periferia aconteceram coisas inesperadas assim. Teve uma menina, tinha 17 anos, 16 anos. O filme não tem palavras, é só música e imagens, né? E ela falou assim, é só um exemplo, ela falou assim, você sabe que vendo o filme eu tive a sensação que eu tenho quando eu leio um livro. Ela falou, quando eu leio um livro, eu não vejo as coisas, eu leio, mas eu vejo as imagens, né? Nesse filme, eu não tinha diálogo, mas eu ouvia os diálogos. Sabe, é muita poesia, né, para uma pessoa. E não é só isso, eles perguntavam quanto o filme custou, quanto foi aproveitado do material filmado, uma série de coisas. Se eu meditava por causa do meu jeito de tocar, perguntas de todos os tipos, sabe, desde as mais, digamos, empreendedoras, às mais humanas, assim, íntimas, sabe? É muito legal, muito legal. A gente... Eu pensava, antes de ter essa experiência, eu em alguns encontros falava que quem precisa de inclusão social é o rico, né? Porque é o rico que põe muro, é o rico que se fecha, que vai morar em condomínio, ele que precisa de inclusão social. O pobre está na rua, né? E eu comecei a achar que eu preciso, porque eu não estava preparado assim, eu me surpreendi, então eu estou enganado, está me faltando informação. Eu estou errado nesse sentido. Isso é uma coisa. Então, quando a gente fala ir para a periferia, eu também me refiro à periferia vir para o centro. A gente tem que também ter projetos onde a periferia se apresente no centro, isso é importante. A gente tem que ser horizontal.
Isso eu acho uma coisa importante. Fundamental. Agora, só dizer uma coisa, respondendo ao Flávio também, tentar ser o mais breve possível. Nos anos 60, 70, 80, você começou a ter no mundo todo a presença da arte nas escolas. E essa presença da arte tinha a ver também com que a arte prepara o ser humano para o que não é constante, para o imponderável, para o inesperado. A arte te dá essa condição de lidar com o inesperado. Então, muitas escolas começaram a incluir a arte como uma forma de preparar o aluno para o futuro que vinha, que era um futuro sem emprego fixo, onde você precisa lidar com muitas inconstantes, né? Você já não tem mais só um trabalho. Então, vários psicólogos, vários pensadores começaram a ver a importância da arte nisso. Quando a gente pensa hoje nessa reação conservadora, de fato é assustador, porque a gente parece que está voltando para a Idade Média, né? O projeto é esse. Então, por isso que é importante que cada um de nós exista. Eu tive uma imagem recentemente que me veio à cabeça, que eu vou um pouco elaborar ela, mas tem a ver com Fahrenheit. Vocês sabem o filme Fahrenheit, o livro Fahrenheit, do Kurt Vonnegut, do filme, né? As pessoas decoram os livros porque eles estão sendo queimados, né? Então elas vão sobreviver a isso. O que eu tenho pensado é que a gente não pode abrir mão da nossa criação, porque na nossa criação a gente tem um mundo em volta dela. Faz parte toda a cultura. Está lá o agricultor, está lá o brincante, está todo mundo naquela nossa criação. A gente não pode desistir dela, porque talvez é na nossa criação que muita coisa vai permanecer viva. É nesse processo. Não adianta dizer, não tem importância, não, quem vai dar bola para isso? Não, é importante. A gente tem que saber que é importante. Manter a dimensão da criação, não abrir mão dela para fazer uma travessia, sabe? Porque a vida é cíclica. A gente já esteve em cima, né? Como bem mostrou esse filme da Universidade de Brasília, e agora a gente está embaixo. Não quer dizer que a gente não vai voltar para cima. Só que a gente tem que voltar preparado. Então, vamos se cuidar e vamos fazer direito e vamos reconhecer o valor daqui do trabalho de todo mundo, porque é importante. É isso. Eu queria só fazer uma observação, porque o Flávio falou em conservadorismo, eu acho que é pior do que isso. É uma hostilidade direcionada a qualquer tipo de criação de visão crítica. Então, aos professores, aos jornalistas, a qualquer tipo de movimento que possa trazer esclarecimento e visão crítica. E aí, dentro disso, alguém me pergunta, não lembro quem de vocês que falou assim, mas como negociar, então, com a oposição, com aqueles que não estão nem aí para isso? E tem uma questão, e que as pessoas não entenderam, porque existe a economia criativa, sim, por mais que não, mesmo que seja de uma maneira democrática, que não esteja concentrado, existe um retorno, existe criação de milhares de empregos, existe gente, empresas, produtoras, diversos setores pagando impostos, existe uma grande... Então, assim, falando a língua do economês, que é o que parece que está mais em voga, eu acho que é possível negociar nesses termos as pessoas... E, além do mais, é uma economia limpa, né? A economia da arte é uma economia limpa. Você produz sem nenhum dano ao meio ambiente, sem nenhum... só agrega e faz e movimenta. Eu acho que essas... Bom, eu não sei se existe negociação, mas eu acho que esse seria o caminho para uma negociação. Bel, desculpa, eu acho que não. E vou te dizer por que eu acho que não. Porque eu acho que as pessoas são conscientes disso e sempre foram. As pessoas que falam que quem pensa como a gente é comunista, sabem que a gente não é comunista. Elas usam como recurso. Elas sabem, porque o Brasil, na verdade, de 2000 a 2015, cresceu no mundo.
a vida melhorou para todo mundo, e eles sabem disso. Não é, o problema é um jogo geopolítico, eles querem a América Latina como produtor de... Eles sabem, eles não querem saber. Não tem conversa quase. Eu sinto muito, eu sinto difícil. Fala, Celinha. Eu li uma vez... Depois eu vou falar rapidinho aqui, aí eu passo a bola para vocês. Eu estou tentando lembrar o nome da cidade, mas eu li uma vez sobre uma cidade nos Estados Unidos que tinha uma escola que dava muito problema. E no índice das escolas americanas, era das escolas que mais davam problema de violência, em todos os âmbitos. E aí tinha diretor, e mudava o diretor, ia para outro diretor, e ninguém conseguia resolver esse problema da violência. Até então, de repente, chegou lá uma diretora, finalmente alguém... E aí ela falou o seguinte, quanto que a gente gasta em segurança? Ela falou, olha, é o seguinte, vamos fazer a última alternativa, a última possibilidade que a gente tem vai ser essa, vamos demitir todos os funcionários, todos os gastos de segurança estão eliminados. Aí ficou todo mundo super assustado, como assim, tal, não sei o quê. E aí, no final das contas, ela conseguiu acabar com o sistema de segurança da escola, pegou esse montante todo de recurso e investiu em arte. Essa escola virou modelo. Essa escola, ela começou a gerar arte. Ela virou uma das escolas mais fortes na parte artística americana. Então, assim, dá para dar um Google e procurar mais sobre isso, que agora eu não vou saber dizer aonde que é, que eu estou me lembrando. Agora, é só para dar um parâmetro, assim, que eu acho que também tem muita gente de má fé, mas tem muita gente que vai se entrando tanto num pânico de medo e vai construindo esses muros e essas barreiras e essas seguranças, não sei o quê, e vai ficando cada vez mais essa bolha sem competência e capacidade de entender que a arte é revolucionária e que a arte justamente é aquela que vai fazer o cara violento se expressar de outra maneira, porque a violência é uma expressão, né? Enfim, então só queria pontuar essa história que me lembrei agora aqui. Mas vamos lá. Bem, eu gostaria de falar, você tocamos no assunto da economia criativa, né? Sabe que para a gente, do movimento aqui de teatro de rua, da rede brasileira, esse tema é um tema bem capcioso, viu? Porque, assim, falando um pouco das experiências dos grupos, assim, com esses editais aí, com essas coisas, assim, a forma como eles são feitos, porque nós estamos num sistema capitalista. A forma como é feito esse edital é pensado para gerar esse lucro, gerar essa outra... É complicado, é complexo esse assunto, esse negócio da economia criativa. Porque como a nossa bandeira a arte não é mercadoria, alimento não é mercadoria, e aí a gente acaba, para ter, eu acho que essa economia criativa, para nós, a gente teria que inventar uma outra economia, não baseado na economia capitalista. Assim, a gente não é muito antagônico. A gente entra nesses editais, a gente entra nessa competição, mas para a gente é muito sofrido. É muito sofrido, porque não é o que a gente acredita. Então, é complicado, assim, esse negócio dessa economia criativa. A gente sabe que aqui o nosso trabalho, que a nossa arte gera tudo isso. A gente sabe. E eles também sabem. Mas não é a nossa preocupação não é gerar esse lucro, esse além. A nossa preocupação é com o bem-estar, é com o ser humano, é com a prosperidade no sentido amplo da palavra, sabe? Não com a prosperidade financeira e, sabe? É em outro lugar, é em outro lugar. Eu não sei assim em que momento a gente poderia debater essa economia criativa, mas sem pegar a economia capitalista como modelo, né? Para mim é difícil ouvir esse nome economia criativa
numa cultura capitalista. É sofrido. Para mim, assim, eu não tenho resposta para isso, mas gostaria de aprofundar mais esse debate. Ao mesmo tempo, eu acho que a arte, de fato, gera uma puta movimentação na economia. Gigante. Gigante mesmo. Porque ela não só está ligada aos criadores e às pessoas que trabalham diretamente em produção e tudo mais, mas se você pensar, uma turnê envolve companhia aérea, hotel. Quando você traz um espetáculo, você tem os bares da cidade, os festivais movimentam a economia local. É muito grande. Eu acho que tem, sim, uma má vontade, porque é evidente que ela gera recursos. Do lado humano, é impensável os benefícios. Agora, você tem que ter uma aposta no ser humano. Se você quer que o ser humano seja um imbecil, um escravo do sistema, a arte é um problema. Ou seja, eu acho que a gente vive hoje dois modelos de mundo que diretamente se confrontam. Quer dizer, um deles é de fato pensado na desvalorização do ser humano. Tiraram as leis do trabalho que são de 40, tinham que evoluir, estão tirando, estão tentando acabar com sistemas públicos de saúde, de educação, de moradia, ou seja, destruição. Essas pessoas da destruição é difícil o diálogo. Difícil, porque aqui nem você está no meio de uma guerra, o cara com rifle, você fala, peraí, vamos levar um lero. Ele não vai levar um lero, ele vai te dar um tiro. Sabe, é difícil. E a gente aqui elaborando uma construção. Eu sinto que talvez o pulo do gato para o que a gente faz, mínimo, é a gente entender que a gente não tem que começar diálogo com ninguém, a gente tem que começar a fazer. Enquanto a gente fica esperando o diálogo, eles estão fazendo. O nego está criando um gabinete do ódio, outro está fazendo uma não sei o quê. A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, que é construir. Eles estão destruindo, a gente tem que construir. Eles talvez destruam grandes coisas, a gente construa pequenas, mas vamos construir. A gente tem que seguir fazendo, fazer. Essa é a nossa única saída. Tanto coletiva como individual, porque fazer é o exercício de estar vivo, né? Eu tenho essa impressão que o diálogo, nesse momento, me parece muito difícil. Vendo o vídeo lá, de novo, volto para aquele filme que para mim foi muito foda ver, da Universidade de Brasília, falaram, em 64, eles falavam as forças democráticas tomaram o poder, é assim que eles se anunciavam. E as forças democráticas estavam sendo chamadas de comunistas. De novo, vou contar uma história de 2 segundos. Eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 87. E aí eu entendi a loucura. Porque quando eu cheguei em Nova York, estavam tendo várias manifestações na rua. E lá isso era cidadania. E aqui era comunismo. Ou seja, dependendo de onde você está, a mesma ação toma outro nome. Né? Lá, ter uma passeata na rua era a beleza da democracia. Aqui, ter passeata na rua era comunismo. Entendeu? Eles jogam o tempo todo, eles sabem. Eles têm estudos. Isso é feito com conhecimento de terapias comportamentais. Isso é estudado, é pensado. E a gente é vítima. Sinto muito. Gente, a conversa está maravilhosa. Por mim, a gente podia ir até 9, 10 da noite, mas já são 19h15. Eu queria propor para vocês a gente ficar mais 30 minutos aqui. E, no sentido disso tudo que a gente tem conversado, eu concordo muito com todas as falas aqui, né? Sei da dificuldade, quando o Marcos relata essa dificuldade da economia, né? De falar num economês, quando você está falando de criação. A Bel também que fez umas colocações muito interessantes também sobre essa questão da economia, da arte ser uma coisa que é eco, né? Ela não destrói nada, ela só constrói. E, Benja, a sua fala é sempre muito relevante quando você fala da ação que a gente tem que fazer. Eu queria fazer uma provocação agora,
para os nossos convidados e para a gente, para nós 5 aqui do E-Coletivo também, é o seguinte: acho que nós todos concordamos que a gente tem que agir, né? O processo criativo ele tem que continuar e a gente tem que fazer. A minha pergunta é como que a instituição Câmara dos Vereadores de São Paulo, e a gente talvez com uma cadeira lá, como a gente pode agir no sentido de facilitar que isso aconteça, entendeu? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Porque envolve todo um sistema que já existe, mas, na verdade, a busca da gente é nesse sentido. A busca individual da criação e de fazer, de grupos, da colaboração é uma coisa. Agora, como que a gente pode tentar que as instituições nos ajudem nesse sentido? Eu queria ouvir, talvez, pela ordem, não sei, vão lá por ordem alfabética. A Bel e o Sandro aqui, depois o Benja, depois o Marcos e a Simone. Pode ser assim? E depois queria também que a Graça falasse um pouco, eu vou ponderar um pouco e a gente caminha para encerrar, porque senão nós vamos a noite toda. Eu entendi que a Bel não está, né? Isa, inverter pois é, a Bel deve ter uma saidinha aqui, porque o Miguelinho tá latindo aqui, então a gente foi dar mim para ele. Começa com outro aí, por favor. Então vai, Benjamin, você pode tentar começar a elaborar alguma coisa para a gente elaborar isso junto? Olha, primeira coisa talvez que eu pensaria, assim, na prática, é cuidar das leis de fomento que já existem, para que elas não acabem, e pensar uma lei de fomento à música, que foi uma coisa muito batalhada por muitos aqui, né? Acho que é importante um movimento que dissesse São Paulo, cidade da cultura, que acho que é uma coisa possível via Câmara, poderia ser uma coisa bacana. E que envolvesse todas essas ações e muitas outras, né? Essas ações que eu digo, esse trânsito com a periferia e muitas outras. Eu acho que a aposta na cultura é uma boa aposta, né? E poderia criar um certo impacto, assim, né? Eu muitas vezes pensei em você estimular, fazer projetos onde você estimula o poeta que cada cidadão tem, sabe? E comece a usar esses letreiros luminosos da cidade para pôr poesia de pessoas. Coisas do tipo, sabe? Você ter um movimento cidadão de criação. É quase uma reação. Isso podia ser uma volta da pandemia, por exemplo. Em vez de trazer o soldado que você tem dentro de você na convivência, traga o artista que você tem dentro de você. E convocar as pessoas para isso. Isso é uma campanha municipal, né? De arte e criação, né? Isso podia ser uma coisa bacana. Então, eu acho que tem que ficar, claro, tem que ficar atento às brechas que existem, né? As possibilidades da legislação, também a Secretaria Municipal de Cultura, você estaria em cima para... Por exemplo, a Escola de Música de São Paulo estava sofrendo um ataque antes de começar a pandemia. A importante escola que fica lá na Vila Mariana estava sofrendo um ataque. Então, olhar para tudo isso. Né? Tem coisas que não aparecem muito, mas que são fundamentais. Os corpos estáveis, as orquestras, o grupo de dança, tudo isso é importante. E tem escolas, sim, que tem projetos de educação e cultura, né? Teatro e tudo. Equipe é uma delas, né? E há que se estimular, que isso se replique em outras. Pronto. Bacana, Benja. Super obrigada. Uma das coisas Imagina. que o E-Coletivo pensa, né? A gente pensou um pouco para a cultura, é incentivar ao máximo a ocupação dos espaços públicos. Quando você falou dos letreiros, eu achei interessantíssimo, porque é uma ocupação de espaço público, né? Que é uma das coisas que a gente quer incentivar com todas as artes, na verdade. Esse é um compromisso nosso de batalhar por isso dentro do Legislativo da Câmara. Marcos, Simone, queria ouvi-los um pouco agora. A
assim, eu vou falar com base na experiência que a gente tem aqui do mandato compartilhado, né? Eu acho fundamental ouvir os movimentos, né? Tá junto com os movimentos, tá em todos os lugares possíveis ouvindo para ver as propostas que já têm em andamento, né? Como a gente já falou aqui, apoiar o que já existe, né? Fortalecer o que já existe, as leis de fomento que já existem, a ampliação, a fiscalização, enfim. Se fala da ampliação das leis de fomento desde que ela foi criada, né? Ela foi criada com uma verba X, com a devida correção, e se falava depois em ampliar, mas agora a luta é para manter, né? Porque tem tanto ataque também, e acho que é essa luta. Mas aqui o que eu vejo de muito positivo no mandato compartilhado, e vejo que ele consegue atingir todos os setores, né, e atuar na cidade. É claro que proporcionalmente Tatuí é uma cidade muito menor, né? Então, teoricamente, é mais fácil. Mas nada que um coletivo não possa começar em São Paulo, né, à medida que vier a ter uma cadeira, de ter esse papo e essa construção, né, para além das pessoas que ocupam o mandato, mas que seja junto realmente com a população. Acrescentando assim, já que como é que o músico, o Benjamin falou aí dos corpos estáveis, a gente também tinha uma pauta, ainda tem essa pauta de criar os grupos estáveis de teatro também da cidade de São Paulo. Eu não sei como seria para vocês isso, se vocês já tocaram nesse assunto, já ouviram falar, mas a gente teve uma época da militância dos grupos de São Paulo que era, além da lei de fomento, que é para continuidade, né, projeto de continuidade, ter também a criação de grupos estáveis de teatro, dentro de teatro, assim, na maneira ampla da palavra. Porque quando eu falo, assim, como nós somos militantes do teatro de rua, que faz toda a diferença, para alguns não faz, mas para nós faz muita diferença. Então, assim, de teatro abrangendo todo o teatro, até o teatro que é feito na praça pública. E também, você falou de ocupar os espaços públicos, então a gente retomar a ideia das sedes públicas dos grupos de teatro de rua, que são as praças, que não precisa ser só grupo de teatro de rua, pode ser um grupo musical, pode ser qualquer tipo de arte. Então, ocupar as praças. E um dos pontos é desburocratizar a praça, porque para a gente apresentar na praça é muito burocrático. Aí na cidade de São Paulo é muito burocrático. Teve uma época que eles cobravam taxa da gente. E nós lutamos, né? A Graça, acho que sabe disso, a Graça estava com a gente, nós lutamos para acabar com a cobrança da taxa, entendeu? E acabar com os donos da rua, porque a gente às vezes ia nas subprefeituras, eles agiam assim, tipo, você quer apresentar o dia que você quer na praça? Você está achando que a praça é pública? Nós ouvimos isso de uma funcionária pública. Pura? É impressionante, nós ouvimos isso, né? Então, assim, ocupar, né, os espaços públicos, a gente poderia fazer muita coisa baseado nesse conversar sobre esse conceito de sede pública, que foi até um dos pioneiros nesse debate, foi o Amir Haddad, que fundador lá do grupo Tá na Rua, lá do Rio de Janeiro. Então, acho que era isso. E o que mais que eu tinha? E tentar, assim, não sei como, levar a arte, a cultura, juntar a arte e a cultura. Por exemplo, a gente tinha dentro do nosso projeto, do fomento, a gente ia para as praças, ia para as escolas e a gente ia para os CAPs, né? Então, e era muito assim, era uma apresentação, era maravilhoso, era muito bom, sabe, se apresentar nesses lugares assim que tem a ver um teatro dentro desse lugar, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver.
que tem a ver os palhaços lá dentro daquele lugar? Não tem nada, mas tem tudo a ver. É cura. É cura. Você cura não só o físico. A gente está falando de cura espiritual. Eu acredito. Desculpem, mas eu sou espiritualista. Então, assim, curar a alma, não só o corpo, né? Então, eu acho que tentar juntar tudo isso dentro das escolas, dentro dos lugares mais improváveis, né? Dentro de um CAPES é o lugar mais improvável que se tem uma apresentação. E quando a gente chegava lá, era para nós, era bom. Você imagine para eles, assim, a gente ficava muito feliz assim, de poder chegar nesses lugares. Assim. E aí, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo no decorrer. A qualquer tempo, fale. Isso é muito importante mesmo, né? Com relação ao que a Simone falou, eu queria só ressaltar que assim, não é nem uma proposta do E-Coletivo, é um princípio do E-Coletivo que a gente vai colocar na prática, que é o diálogo permanente, ser escuta o tempo inteiro, de todos os setores, dos cidadãos, dos movimentos que existem. Isso a gente já conversou longamente e é um compromisso nosso de ter sempre uma escuta ativa da cidade, das necessidades e das ideias. E quando o Marcos falou dessa questão de ocupação de espaços de praça, né, da moça que se sentiu lá, mas vocês acham que vocês são donos da praça? Me ocorreu que uma coisa importante que a gente pode pensar em fazer é incentivar que, por exemplo, as subprefeituras, a própria prefeitura, isente de taxas para apresentações artísticas em praças, em espaços públicos, né? Em praças, parques ou o que seja. É só para comentar que são coisas que a gente já conversou um pouco, mas estou anotando tudo aqui. Na verdade, se vocês fizerem... Só um segundo. Se vocês fizerem uma boa praça da Cilinha em toda a cidade, pronto, vocês põem arte e cultura no meio. Então, a nossa ideia foi essa, Benjamin. Do início, o E-Coletivo surgiu, foi disso, da nossa experiência aqui nos nossos bairros, levar para toda a cidade, né? Bel, Sandro... E aí assim, na verdade, assim, teve uma época que a gente usava a quinta, o artigo 5º, a gente usava o artigo 5º da Constituição para ir para a praça. Lógico que a polícia prendia o material a gente nunca chegou nesse ponto, mas alguns grupos, colegas nossos, a polícia prendeu o material, a polícia levou para prisão, levou para cadeia, levou para delegacia, sabe? A gente já sofreu muita perseguição assim, policial, né? Por ocupar a praça, né? Ocupar a praça pública, né? Então, e aí assim, uma coisa que eu lembrei assim, de se inteirar mesmo sobre as políticas públicas em todas, né? Agora, como estamos falando da cultura, das políticas da cultura mesmo, porque a gente tinha muita dificuldade de resolver algumas coisas, porque a gente chegava na Câmara Municipal e os vereadores não sabiam de nada, não sabiam nem que era lei disso, lei daquilo. A gente tinha que fazer aquele trabalho de formação, né? Explicar para o vereador que existe isso na cidade de São Paulo, explicar, você entende? De vocês fazerem esse trabalho antes. Acredito que vocês já sabem muita coisa, mas fazer essa lição de casa agora. Com certeza, Marcos. O nosso E-Coletivo tem 2 produtoras, então assim a gente sabe um pouquinho dessas coisas. Vamos batalhar bastante nesse sentido. E de repente fazer isso com os outros vereadores, fazer uma formação com os outros vereadores também, para facilitar a nossa vida. Faremos oficinas dentro da Câmara dos vereadores para educar todo mundo sobre o assunto. Obrigada, Marcos e Simone. Bel e Sandro, queria ouvir de vocês agora, que a Bel voltou. Bom, eu queria começar com eu acho que se falou muito aqui o tempo todo de uma realidade que a gente está vivendo, que a cultura está sob ataque, né? Nós estamos sendo atacados pelos governos conservadores em todos os âmbitos, e o que é pior, a gente está sendo atacado com a concordância de uma grande parte da população, que nos chama de ladrões, que se aproveitam da lei Rouanet, comunistas, essas coisas todas. Então, eu volto naquele ponto que eu acho que é importante.
a gente precisa de que as pessoas consigam ler as informações e entender como que essas informações estão chegando a ela, tanto através do audiovisual quanto através do digital, para que elas não sejam enganadas como elas estão sendo. A gente vive essa disputa de narrativas e a gente está perdendo muito feio. A gente está perdendo muito feio porque as pessoas... Porque o Taub que falou isso, existe um pensamento por trás que vem lá do Steve Bannon. Tem até um documentário muito bacana, chama-se American Dharma, que o Errol Morris, que é um grande documentarista americano, fez entrevistando o Steve Bannon, e que ele mostra exatamente todo o processo de destruição cultural que eles pretendem implantar nos países para poder fazer a revolução conservadora, que eles chamam, né? É assumido, não é mentira. Então, a gente precisa de ter condições de ensinar as pessoas a ler as informações. Esse é o ponto que eu acho importante de a gente pensar, que a gente precisa de educar as pessoas para elas não serem enganadas tão facilmente como a gente está sendo nesse momento. Eu assino totalmente embaixo. Eu queria falar de uma coisa mais específica, que é a nossa área de cinema, que, assim, diante desse deserto geral que a gente vive em termos de política cultural federal, toda vez eu penso assim, graças a Deus aqui em São Paulo, pelo menos a gente tem a SP Cine, que pode ter alguma coisa que a gente não concorda, uma confusão aqui ou outra ali, mas é uma turma de pessoas muito bem apaixonadas mesmo pela política pública do cinema e procurando democratizar. Agora, eu não sei assim, bem o que acontece numa sucessão, o que troca. Eu morro de medo de passos para trás, como a gente tem visto nos mais diversos setores, desmontes, passos para trás, a coisa simplesmente é anulada ou simplesmente deixada de lado, como a Cinemateca está ali congelada, sabe? E o que fazer com o nosso acervo? Então, assim, um cine 2 anos sem um edital, né? Acabou. Eu não sei assim, o que acontecerá na sucessão, mas eu acho que a gente tinha, assim, na área do cinema, que cuidar disso, de não... É óbvio que a gente quer passos para frente, mas se não houver passos para trás, já é um grande avanço. É isso. Uma coisa que me inspirou essas falas aí todas, né? Que essa coisa da prática, né? Do fazer acontecer. E aí eu diria que uma das coisas que a gente poderia fazer, e não só nós, né? Outros vereadores, porque tem muitas pessoas bacanas se candidatando, é levar a arte para a Câmara, é colocar a cultura no gabinete, na plenária, sabe? É colocar a arte. Precisa existir, né? Então seria mais uma ideia aqui para colocar no grupo. Bacana, Cecília. Eu queria agora, então, só pedir a Graça, ao Flávio e ao João, se tem alguma consideração adicional a fazer. Eu quero falar. E depois, um minutinho, depois eu pedi a cada um para fazer uma falinha final rápida para a gente encerrar, né? Porque nós já estamos 19h35. Obrigada pela participação. Ô, Graça, 2 segundos antes de você falar, eu só queria dizer que eu tenho aqui uma parceirinha, minha filha, adolescente, que está aqui prestando atenção, porque ela está fazendo um trabalho de monografia no 2º grau, né? No ensino médio, no 2º ano, que é nossa também. Fala de novo porque bloqueou. Fala de novo porque travou. Eu só estou contando que minha filha, Alice, está aqui também participando, escutando atentamente, porque ela está no 2º ano do ensino médio e está fazendo uma monografia, que é o desafio agora dela, sobre arte na primeira infância. A importância da arte na primeira infância. Bacana. Bacana. Obrigada por estar com a gente. Graça, com você.
Em outros tempos, eu acho que os movimentos de teatro, todos os movimentos artísticos já teriam feito seus manifestos, assim como os movimentos de saúde, moradia têm feito e têm chegado em nós, né, pessoal do E-Coletivo. Não chegou nada da cultura que é de compromisso, né? Não chegou nenhuma carta, nenhum manifesto em nós das categorias, nem do cinema, nem do teatro, não chegou. Em outros tempos, nós já fizemos, né? Eu conheci a Simone e o Marcos num tempo que nós chegamos na frente do secretário municipal de cultura pedindo grana para o teatro de rua e ele falou para nós: não existe teatro de rua em São Paulo. Fizemos na cara dele uma overdose de 24 horas de teatro de rua ininterrupta, entrando grupo, saindo grupo, entrando grupo, independente da vida dele. Nós tínhamos um camarim infarto para todos os artistas, ponto de luz, existimos independente do poder público. Por isso, quando o bicho pega, eles correm atrás de quem? De nós primeiro. São os músicos, é o cinema criativo, são os teatros. Fecha esse povo. Por quê? Porque esse povo detém todo o modo de produção, ainda que capitalista, nas suas mãos. E isso incomoda. Isso incomoda muito. Então, assim, é por isso que a gente incomoda tanto. Eu queria dizer assim, ó, temos que lutar por 3% do orçamento para a cultura. Precisamos aumentar o orçamento da cultura para a gente poder dividir melhor e não ficar disputando migalhas com as orquestras, com as companhias maiores, né? É isso que nos desgasta. A falta de dinheiro nos coloca um contra o outro, e não é o caso. Aqui no nosso caso, arte não é mercadoria, porque a gente não produz mais-valia. A gente faz com que outros lucrem. Nós não. Nós não vivemos de bilheteria. Não há como o teatro de rua viver de bilheteria. Aí, então, é o que eu falo. O Estado tem que chegar onde a mão do mercado não chega. Na música instrumental, não chega. O mercado não dá conta, né? Outra coisa que eu queria apontar aqui, que a sede pública é muito legal do Amir Haddad, e a gente já falava isso há uns 10 anos atrás, e onde a gente não avançou? A praça já tem que ter um ponto de luz, tá? Você quer me receber? Já se prepare, irmão, porque a gente sempre precisa de um ponto de luz, a gente sempre precisa de uma torneira para água, para maquiagem, BBB, sabe? A gente sempre tem que montar uma tendinha na rua, isso para todos. No Recife, na cidade de Recife, 5 palcos não desmonta. Fica o tempo todo montado. É mais barato do que montar, desmontar, montar, desmontar. É que nem Uber. Quanto mais se aluga o palco, mais barato fica, sabe? Então, tem um monte de coisas aí. E aí também para falar, Bel, quando a gente fala de economia criativa, não é nós que trabalhamos com criatividade, com o artístico. Economia criativa está num outro patamar que está disputando muito com quem vem, que é o empreendedorismo, que esbarra um pouco na meritocracia, por isso que é meio caro para quem é da periferia ou do mais desprovido falar da economia criativa. Como a gente não entra na economia, nós somos uns excluídos na economia, a gente não se deixa pautar por nenhum termo da economia. Aí é uma resistência de vocabulário, de conceito só, e de modo de produção. E aí o ecossocialismo, né, gente? Que é o que nós somos. A gente quer colocar o meio ambiente na pauta primeira, na frente de tudo. Agora passou a ser a nossa grande preocupação salvar os seres vivos, a Terra e todos os seres vivos, nos manter vivos, né? E nós temos que, parece que 10 anos para fazer isso. Senão a gente entra numa curva de inflexão que não adianta mais sonhar. Então, eu acho que luta a gente tem bastante, encanto e encantamento, e política também, vamos lá fazer, né? Flávio, João, vocês querem colocar alguma coisa?
Bom, eu gostei muito das falas aí. Eu acho que tem uns pensamentos confluentes aí nessa conversa toda. Acho que muito positivo. Eu também, como foi dito aí, eu não acredito também na economia capitalista, mas não tem como acreditar. Atualmente o pessoal fica inventando capitalismo consciente, uma série de coisas e tal. Não tem mais por onde ir isso, né? E a arte é uma... Não sei como alguém dá para viver sem arte. Eu, sinceramente, não sei como alguém dá para viver sem arte, né? E a gente sabe que o ataque à arte é justamente um ataque da extrema-direita, né? Porque você vê, eu acredito até que o Bolsonaro tenha vivido sem arte. Vê o que é a qualidade do que ele pode pensar, né? Eles têm que pensar em arminha, têm que pensar em não sei o quê, porque não tem ou como sair pensar em outra coisa. Porque justamente a arte é onde que abre a cabeça das pessoas, ela mostra uma realidade para as pessoas, um sonho das pessoas, ela tem essa capacidade de desenvolver as pessoas, né? E uma pessoa sem arte é uma pessoa subdesenvolvida, né? Então, eu acho que foi muito importante ouvi-los aí. A gente, pelo coletivo, a gente, embora todos, o nosso eixo principal é meio ambiente, mas eu defendo a causa da pessoa com deficiência, o João na parte de educação, que é de escola, mas todos essa parte de cultura, meio ambiente, eu acho que está tudo uma coisa que todos vamos ter que lutar muito por isso e ouvi-los muito e saber tentar desenvolver os caminhos melhores aí. E não adianta a gente ficar fazendo leis e leis e leis sem que seja respaldada no conhecimento das pessoas, sem o apoio das pessoas que estão envolvidas na linha de frente nesse trabalho, né? Então é isso que eu gostei muito de vocês, que vontade de estar com vocês pessoalmente em algum lugar sem máscara, podendo tomar cerveja com vocês. Eu vou logo, talvez a gente consiga fazer isso, talvez em 2021 aí, ou em algum momento para frente a gente consiga fazer isso, tá bom? Um abraço para vocês. João, você quer falar alguma coisa? Cecília? Então, só para eu falar rapidinho, para já não tomar mais tempo, é que esse modelo, né, de ter uma escola onde se viva a arte, né, foi o que eu vivi durante 34 anos lá, dirigindo uma escola que tinha como premissa a arte, né, desde os pequenininhos, da educação infantil até o ensino médio, com teatro, né, não só artes plásticas, né, que você vai achar. Hoje você fala para qualquer escola pública, tem arte? Tem uma vez por semana uma aulinha lá com a professora pintando, né, o coelhinho no dia da Páscoa, pinta o coelhinho com giz de cera, tal, que não tem nada a ver com arte, né, mas toma-se por aula de arte. Quando você tem a vivência mesmo da arte, em projetos de cultura, né, e um professor de história tem que trabalhar a arte, o professor, né, de geografia tem que trabalhar a arte, não como especialista no assunto, mas como premissa da escola, vivenciando, né, a prática e a fruição da arte, e a arte como cultura, não a arte como prática. Por que a escola tem que ter a prática da arte, da música, para vivenciar outros aspectos, né, da formação humana, né? Como o Flávio já falou, todo mundo já falou, não dá para ter um ser humano, né, que não seja artístico. E todo mundo tem esse potencial, né, só não é desenvolvido, né, dentro da escola, né? Então, acho que uma das coisas principais é aproximar mesmo essa coisa, a cultura, não a arte. Porque a arte você acaba tendo, na maioria das escolas, tem alguma coisinha de arte, às vezes mal feita, mas tem. Mas a cultura da escola, né? Isso que a minha provocação era nesse sentido, né? Porque tem um limite ali, uma intersecção entre o que é, né, colocando, né, a cultura de um lado, a arte no meio e a escola de outro, né? Acho que a gente tem que ter uma aglutinação de tudo isso, né? Que é a minha briga e a minha proposta é por esse lado, juntar tudo numa coisa só, não separar mais. É isso. Obrigado de vocês terem participado com a gente. Gente, Gi, só vou fazer uma última palavrinha aqui, que é o seguinte... Você encerra a live, Cecília, se você me deixar falar... então tá bom. Você encerrasse. Mas eu poderia falar agora e você encerra também, tanto faz, mas pode ser. Você encerra. Ai, quanta gentileza. Muito obrigada. Benjamin, a sua participação foi maravilhosa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E contamos com você durante toda a construção da campanha e após
também, porque nós vamos precisar muito de todo mundo com a gente. Bel e Sandro, super obrigada. As colocações de vocês também são super pertinentes. Obrigada por colaborar tanto. E Marcos e Simone, eu não os conhecia. Prazer enorme ter vocês aqui. E vamos conversar muito ainda. O que o Flávio falou é bom. Depois nós vamos marcar uma cerveja para a gente se conhecer mais e conversar mais. Tá bom? Eu vou deixar a Cecília encerrar, porque Cecília, afinal, né, o nosso E-Coletivo se chama E-Coletivo Cecília Lotufo. É o nome dela que vai estar na urna. Nosso número é 50021. Votem na gente e vamos em frente. Tá bom? Cecília, deixo com você, então. Bom, eu vou fazer o encerramento, mas a gente teve a maestra falando agora, eu não tenho nem como falar, né? Que a gente fala assim, a gente fez um exercício aqui no E-Coletivo, quem é que sabe, como é que a gente se vê, cada um de nós, né? E a Gisela, a gente colocou ela como uma maestra do grupo, porque ela tem um jeito sublime de se colocar, de compor com todo mundo. Então, eu acho que você tem mais competência para encerrar do que eu. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz com esse encontro, foi tudo maravilhoso. O comentário que eu queria dizer era só um link que eu fiz com um outro grupo que eu conversei há pouco, que é um grupo de urbanistas, e eles estão com uma ideia de trazer espaços, de laboratórios de experimentação urbana pela cidade, espalhados pela cidade. Porque eles dizem que para você fazer a cidade, você precisa experimentar a cidade e criar uma dinâmica de cidade observando como é que ela funciona. Então, eles trazem essa ideia desses laboratórios como espaços de criação coletiva. E eu acho que esses laboratórios têm muito a ver com o que foi colocado aqui, né? Assim, o quanto que a gente pode estimular essa existência de espaços de criação, espaços de imersão, né? Espaços de conhecimento da cultura, né, de troca cultural, enfim, então isso eu queria trazer isso porque a gente aqui como candidato, a gente vai conversando com muitas pessoas e fazendo muitos links, né, isso é muito bom. E é isso. Vamos juntos, claro que cada um de nós individualmente plantando alface é muito bom, mas que todos plantemos, né, e que todos façamos juntos, que é ainda melhor, né? Quanto mais coletivo a gente for, mais a gente tem chance de fazer a diferença, né? Por fim, eu queria trazer também uma questão que é a ideia da coevolução, né? Eu existo porque você existe. Eu não existo sozinha, né? Eu, no âmbito da culinária, eu sou observadora dos queijos, porque eu tenho uma pizzaria, né? E, assim, muitos queijos, por exemplo, um comum, que é o queijo brie, são duas comunidades. É a comunidade do interior do queijo e a comunidade do exterior do queijo. Elas só existem porque a outra existe, né? E isso a gente tem em tudo na vida, né? Somos juntos, somos fortes e sejamos assim, seja na cultura, na arte, na visão urbana da cidade, nas escolas, em qualquer coisa que seja. Vamos olhar tudo de forma sistêmica e vamos fazer essa diferença juntos. Gente, então, super boa noite. Super, valeu! Podem abrir seus microfones. Nossos Foi muito legal. Valeu. Beleza. Obrigado por participarem da live aí, hein, pessoal? Vamos aí, Valeu. vamos fazer uma programação dos céus, da SP Cine, vamos fazer todas as programações, gente. Sim. Maravilha. Também, que fez os comentários. Obrigada pela presença de todos. E na próxima legal. Temos a nossa segunda conversa. Eu confesso que eu não me lembro o tema agora. Alguém lembra? Educação. Shopping Center. É Como da educação. desenvolver shopping centers. Acompanhe nosso site. Eu fiquei pensando aqui que no caso da Cilinha é genial porque quando acaba em pizza, né? No bom sentido. Faz o maior sentido. E é literalmente, né? Boa noite, então. Valeu. Tchau, valeu. gente. Tudo de bom. Valeu, obrigada.